Bom dia a todos os irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, que a todos Deus possa estar a abençoar, possa estar a derramar a sua paz, a sua alegria, o seu amor nos nossos corações. E eu convido todos aqueles que puderem a ficarem de pé e vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no livro do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 55, vamos ler os versículos 6 a 13. Esta é uma passagem bastante conhecida nossa, em que nós vemos que Deus está sempre de coração aberto, de braços abertos para perdoar o seu povo e também tem aqui uma linguagem muito poética, em que fala da própria criação a louvar a Deus e diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Então somos convidados a chegar-nos diante do nosso Deus e mesmo que estejamos em pecado, quando nos colocamos diante de Deus, Ele é misericordioso e Ele derrama o seu perdão na nossa vida quando nos apresentamos a Ele com um coração arrependido, contrito. Os pensamentos do Senhor, os seus caminhos, os seus desígnios são insondáveis. Muitas vezes nós não os compreendemos, não compreendemos a forma como Deus também trabalha na nossa vida, mas devemos ter a certeza que Ele que o que faz é bom e é perfeito e é o melhor para nós. E também sabemos que a sua palavra tem um propósito para a nossa vida e ela não voltará para Deus vazia, não é? A palavra de Deus irá cumprir com o seu propósito diante de nós. E possamos então louvar ao nosso Deus. E é esse o convite, é isso que queremos fazer esta manhã. Vem tal como estás para adorar. Possamos chegar a Deus com um coração contrito e declarar a Ele a nossa alegria em lhe pertencer e em querer segui-lo. É tempo para
Os irmãos podem se sentar e vamos continuar a adorar e a louvar o nosso Deus e a consagrar as nossas vidas. E é isso que nós queremos fazer, queremos buscar a face do Senhor, queremos procurar a sua vontade para a nossa vida, queremos seguir o seu caminho, queremos pedir a Deus que Ele possa renovar a nossa vida a cada dia, à sua vontade, moldar o nosso querer ao seu querer, que Ele realmente possa reinar na nossa vida.
nosso Deus e Pai, é isso que nós te pedimos, Senhor. Que venhas reinar na nossa vida, no nosso coração, Senhor, na nossa mente. Possas guiar os nossos passos, possamos fazer a Tua vontade, Senhor. Que a Tua palavra esta manhã não volte para Ti vazia, Senhor, mas que realmente ela tome lugar na nossa vida, Senhor. Que ela venha transformar a nossa mente, venha renovar o nosso pensamento, Senhor. Venha renovar a nossa maneira de agir, de falar, de viver, Senhor. Que a cada dia, Senhor, possam ser renovadas em nós tudo aquilo, Senhor, que precisa de ser mudado, ó Pai. Ó Pai, obrigada, Senhor, pelas Tuas misericórdias que não têm fim. As Tuas misericórdias renovam-se a cada manhã, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu perdão, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu juízo, Senhor, pela Tua retidão, a Tua fidelidade para conosco. Graças te damos, ó Pai. Realmente, em tempos difíceis, possamos viver firmes na Tua palavra, firmes nas Tuas promessas e firmes no Teu amor, Senhor. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. E eu convido novamente os irmãos que puderem ficar em pé e vamos fazer mais uma leitura bíblica que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Filipenses capítulo 1. Vamos ler os versículos 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, no início desta carta que ele escreveu à igreja em Filipos, ele fala que apesar da prisão, apesar da perseguição que ele próprio sofreu por falar do Evangelho, falar da Boa Nova, anunciar a Jesus aos judeus e aos gentios, apesar de todo esse sofrimento das prisões, tudo isso que ele fazia era conhecido de toda a guarda, ou seja, ele dava testemunho, mesmo estando preso, ele dava testemunho da sua fé e do seu propósito em proclamar o Evangelho a todas as pessoas. E mesmo esse sofrimento não era um fator de desmotivar outros a proclamar o Evangelho e a falar de Jesus, mas ainda dava mais força à própria igreja de falar de Jesus. Então que realmente nós, mesmo quando às vezes as pessoas não reagem bem àquilo que nós falamos sobre Deus, sobre Jesus, mesmo quando possivelmente possamos ser gozados na escola ou no trabalho ou até pela nossa própria família, que isso não nos desvie da alegria que é partilhar o Evangelho, partilhar a boa nova da salvação. E assim como o apóstolo Paulo dava este exemplo, mesmo ele estando preso, mesmo ele sofrendo, ele não deixou de proclamar o Evangelho. E a própria igreja, mesmo vendo essas dificuldades, isso também não foi um travão para deixar de falar do Evangelho. E por isso nós hoje também conhecemos o Evangelho, não é? Porque os irmãos não se calaram, não é? Continuaram a falar e por isso ele chegou até nós, até hoje. E realmente isso possa ser um estímulo de continuarmos a falar. E é isso que vamos cantar no hino de seguida. Levanta a tua voz e anuncia, porque realmente o clamor do mundo que está à nossa volta as pessoas têm a sede de Deus, têm necessidade de Deus. Muitas vezes nem sabem que a têm, não é? Mas muitas vezes a falta de esperança é tanta. Realmente só a mensagem do Senhor pode nos completar, pode preencher o vazio que há na vida das pessoas que não têm o Senhor. Então que realmente possamos levantar a nossa voz e continuar a partilhar a nossa fé com aqueles que não conhecem.
Eu penso que este hino não é assim muito conhecido da Igreja, mas é uma boa oportunidade de o aprendermos. E enquanto o cantamos, também temos o privilégio de entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos. E eu vou pedir ao irmão Rogério e ao irmão Carlos se pudesse fazer o levantamento das ofertas. Amém. Os irmãos podem sentar. Uma vez mais, bom dia. É muito bom voltarmos a estar juntos para cultuar o nosso Deus. Eu vou convidar que possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos capítulo 5.
E temos alguns avisos. Avisos para uma igreja vencedora. E vamos abrir então Atos, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 33, onde nos estão relatados alguns momentos, talvez dos mais felizes, talvez dos mais estimulantes na vida da primeira igreja em Jerusalém. Momentos difíceis, mas tão bom vencer nestes momentos, tão bom vencer estes momentos. Nesta altura, a inveja levou à perseguição. A inveja pelo sucesso da igreja, a inveja pelo crescimento da igreja, a inveja pela coragem com que os crentes em Jesus falavam da ressurreição do Salvador. Levou então à perseguição, à tentativa de silenciar os discípulos. E há a intervenção de um homem, Gamaliel, que deixa alguns avisos à igreja. E as palavras deste homem culto, deste homem sábio, em primeiro lugar, são dirigidas para o tribunal religioso, para o Sinédrio, mas são um aviso para esta igreja em Viseu. Maio de 2021. Então vamos ler os três avisos. E o primeiro deles é: submetam-se ao tempo de Deus. Atos capítulo 5, versículos 33 a 39. Este é o primeiro aviso que fica para uma igreja que hoje quer vencer as dificuldades. Ora, ouvindo eles isto, enfureceram-se e queriam matá-los. Mas levantando-se no Sinédrio, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou que por um pouco saíssem aqueles homens. E prosseguiu: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estáis para fazer a estes homens. Porque há algum tempo levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, ao qual se ajuntaram uns 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos após si. Mas também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão estes homens e deixai-os, porque este conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais porventura achados combatendo contra Deus. Palavras sábias, palavras pensadas, palavras de ponderação. A ordem é matar, a ordem é silenciá-los pelas nossas mãos, pela violência, pela força. Mas eis que este homem, e vamos ler o versículo 33, diz que eles estavam furiosos, mas eis que este homem tem uma palavra que traz calma. E agora vamos olhar para a perspectiva de quem é apontado, de quem é julgado. Aqueles crentes viviam dias sem iguais, dias únicos, dias de alegria, bom testemunho, eu dizia há pouco, coragem a falar de Jesus. E toda a gente assistia a grandes mudanças na vida de outros. Verdadeiros milagres. E quando falo de milagres, não estou a falar de curas físicas. Não estou apenas a reportar-me a melhoras, alguém que estava doente e que ficou melhor, mas milagres, porque pessoas duras, pessoas fechadas à mensagem da salvação, estavam totalmente modificadas. E a cidade de Jerusalém, não estamos a falar de um quarteirão, ou de uma urbanização, de um bairro, de uma zona da cidade, mas a cidade de Jerusalém estava a ser tocada, estava a ser transformada por aquela mensagem. Agora, voltando às curas físicas, também se assistiam, aliás, o capítulo 4 desperta-nos para esta realidade. E quando há uma cura física, pessoas são atraídas. Os milagres chamam a atenção. E eu não quero que pensemos que existem grandes milagres ou pequenos milagres. Os grandes milagres, nós podíamos dizer, era uma pessoa com um sopro derrubar um edifício. E um pequeno milagre, enfim, é curar uma pequena doença. Não há grandes nem pequenos milagres. Há milagres que têm uma visibilidade maior e outros que com uma visibilidade menor. Mas o que se assistia
em Jerusalém eram as sucessões de milagres, milagres após milagres. E isto estava a alegrar a cidade, estava a mexer com a cidade. Os apóstolos davam testemunho de uma forma ousada sobre a ressurreição de Jesus, a Páscoa. A Páscoa continuava a ser motivo de alegria, continuava a ser motivo de conversa entre os apóstolos e como Deus mudou por completo. Aquele desejo malvado de silenciar Jesus, matando, como Deus transformou este momento em benefício de todos os que creem em Jesus. E quando este entusiasmo começou a incomodar as autoridades religiosas, versículo 33, estamos a ler como é que eles se sentiram, como é que o sinédrio estava. Ouvindo eles isto, se enfureceram e queriam matá-los. Não foi apenas um dizer, não concordo, não gosto, quero que se calem. Estamos a olhar para o versículo 33. A decisão era matá-los. A decisão era matar estes discípulos de Jesus. A decisão era eliminá-los de uma vez por todas. E estamos aqui a ver que não foi, sim, com um sorriso. Foi com fúria. E eis que Gamaliel intervém e explica que é necessário identificar o tempo e a soberania de Deus. Olhando nós para o versículo 34, como Gamaliel intervém. Ele diz no versículo 35, varões israelitas, acautelai-vos. Primeiro, cautela. Uma igreja que quer ser vencedora, em primeiro lugar, versículo 35, não toma decisões precipitadas. Mesmo que à sua volta estejam ondas, opiniões, pressões muito grandes, calma. Este homem, que até nem sequer faz parte da igreja cristã, dá aqui um sério aviso. Acautelai-vos, calma, a respeito do que estás para fazer com estes homens. E depois explica, dá dois nomes, Teudas e Judas. Homens que tinham alcançado uma certa fama, tinham alcançado seguidores. Interessante como ele diz que Teudas pensava ser alguém. Estamos a ler o que ele diz. Julgava ser alguém. Arrastou alguns milhares. Judas, na altura do recenseamento, também um homem com uma capacidade de mobilização, um homem com seguidores. Mas o que lhes aconteceu? Não aos líderes, mas ao movimento. Os líderes morreram e os seguidores, o que aconteceu? Diluíram-se, desapareceram. Foram reduzidos, como diz o texto bíblico, a nada. Foram reduzidos a nada. A morte dos líderes significou o fim daqueles dois movimentos. A razão, Gamaliel explica, o tempo de Deus, a vontade de Deus. Vamos fazer uma pausa. O que aconteceu com a morte de Jesus? Silenciou a igreja? Não, porque Jesus não permaneceu morto. Jesus está vivo. E é esta a grande diferença entre o movimento liderado por Teudas ou por Judas e aquele liderado por Jesus, é que Jesus vive, ele está vivo. E os seus discípulos não se calam. Porquê? Porque não falam de um mestre morto. Não seguem um homem morto. E esta é a grande diferença de uma igreja vencedora. Submete-se ao tempo de Deus, submete-se à vontade de Deus. Então nós não nos calamos, porque não estamos a falar de um líder morto, de um líder por quem nós choramos e até celebramos o dia da sua morte. Não, nós olhamos para o Cristo vivo. E estas palavras de Gamaliel foram para acalmar a ira, do versículo 33, para evitar uma decisão errada, versículo 33, a morte, mas que as decisões precipitadas não fossem tomadas contra um projeto que, segundo Gamaliel, podia ser divino ou humano. E agora olhamos para as palavras deste homem sensato. Este homem sabe. Se for um projeto humano, o que é que vai acontecer? Cairá. Desaparecerá. Mas se for divino, eu quero que leiamos novamente o versículo 39. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais, porventura, achados combatendo contra Deus. Se for um projeto humano, versículo 38, isto se desfará. Estamos a ler o que Gamaliel diz? Se for um projeto nosso, se for uma ideia nossa, se formos a seguir um líder morto, mas bom, mas morto. Versículo 38, esta obra ou este conselho se desfará. Contudo, versículo 39, se é de Deus,
não podereis derrotá-los, para que não sejais porventura achados combatendo contra Deus. Ele, Gamaliel, não quer lutar contra Deus e aconselha que os seus colegas de Sinédrio também não o façam. Gamaliel deixa aqui um aviso: saber esperar pelo tempo de Deus. Saber esperar pelo tempo de Deus, irmãos, não é fácil. Vou só recordar um exemplo. Abraão ficou 25 anos à espera, 25 anos à espera, que se concretizasse a promessa que Deus lhes havia feito, ele e a sua esposa, de que teriam um filho. Isaac não nasceu 2 anos e meio depois. Nasceu 25 anos. Antes, Sara tentou apressar o tempo de Deus, a soberania de Deus, e chamou a si a responsabilidade de, já que não conseguia ela ter um filho, arranjou uma serva para que o seu marido tivesse um filho, mas não deu certo. Submeter-nos ao plano de Deus, à vontade de Deus, podemos dizer também, nem sempre é fácil. Veja-se o caso do profeta Jonas. Jonas teve de ir a Nínive, uma cidade que ele detestava. Isto para usar uma palavra mais bonita. Ele detestava Nínive, mas ele foi para lá para falar do arrependimento. E as pessoas converteram-se. Em ambos os casos, o tempo e a vontade de Deus, nós sabemos que são sempre as melhores. As melhores para nós. E é isto que Gamaliel quer destacar aqui no versículo 38 e no versículo 39. O tempo de Deus. Se for um projeto humano, se for uma decisão humana, versículo 38, certamente se desfará. Mas, se for de Deus, então nós não podemos derrotá-lo, nem tampouco combatê-lo, porque não queremos ser achados a lutar contra Deus. Há algum tempo têm surgido muitas igrejas evangélicas em Viseu, o que gera alguma confusão, quer entre cristãos, quer entre descrentes, e nós podemos pensar, talvez até fosse melhor nunca terem aberto, porque assim não perturbavam o bom testemunho. No decurso da semana passada falava com alguém que me perguntava onde eram as instalações da nossa igreja. E há quanto tempo estávamos aqui? Fui contando, e essa pessoa disse-me, eu tenho interesse em conhecer essa igreja, uma igreja com história. Estamos a valorizar, segundo ele, algo histórico e a desvalorizar algo novo. Esta não é a nossa bitola. Este não é o nosso critério de avaliação da credibilidade. Mas as palavras do versículo 38 e 39 são. Versículo 38. Se for uma obra ou um empreendimento humano, certamente se desfará. Versículo 39. Mas, e agora, esta é importante. Se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais, porventura, achados até combatendo contra Deus. O tempo de Deus, a vontade, a soberania de Deus. O plano de Deus para nós, Primeira Igreja Batista de Viseu, é influenciar de forma positiva a nossa cidade. Não controlando, seja o que for, não é pelo controle de uma igreja, nem de outros fatores que podemos condicionar a intervenção de Deus ou a concretização do seu plano. Não é silenciar este, permitir aquele, impedir o outro, dizer que não podem. Esta não é a nossa responsabilidade. Mas para sermos mais do que vencedores, em primeiro lugar, devemos saber esperar o tempo de Deus. Em segundo lugar, entrar no seu plano, não para atacar, como os líderes religiosos fizeram, aquela seita. Sim, vocês, os cristãos, são uma seita, são uma sedição, são uma deturpação da realidade, da doutrina pura. Mas para entoarmos este cântico que entoávamos há pouco, levanta a tua voz e anuncia. Anuncia. O que tens a anunciar? A mensagem do perdão. É para isto que Deus conta connosco. Não para atacar esta ou aquela, este ou aquele movimento, esta ou aquela organização, mas para influenciar beneficamente a nossa cidade. Deus conta consigo, conta connosco, para tornar conhecido o seu amor, o perdão, a vida eterna. E precisamos de nos submeter ao plano de Deus, de estar debaixo do tempo de Deus e, tal como Gamaliel ensinou, permitir que outros à nossa volta possam fazer o que entenderem. O que entenderem, mas nós fazemos a obra de Deus.
no tempo de Deus. Fazemos a vontade de Deus no tempo de Deus. Não podemos agora proibir este ou aquele de acreditar, seja no que for. A nossa responsabilidade é chamar a atenção. Jesus veio, morreu em nosso lugar, mas Ele está vivo. E esta mensagem vai perturbar, vai mexer, vai tocar em algumas vidas. Vamos deixar que o Espírito Santo controle o tempo na nossa vida. Vamos deixar que o Espírito Santo controle o tempo na nossa vida. Vamos permitir que o tempo de Deus seja uma realidade. Mas que nunca deixemos de falar de Jesus. Esta submissão à vontade ou ao tempo de Deus é uma decisão tremenda que vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa cidade. Se nós entrarmos neste plano de falar de Jesus, nós vamos tocar mais gente. Ao passo que se nós falarmos do que sim e do que não, vamos entrar em confusão, em conflito. Nós queremos ver vidas transformadas. Tal como nós somos pessoas transformadas, queremos ver mais pessoas transformadas. E a igreja em Jerusalém percebeu isso, porque continuou a dar um bom testemunho acerca de Jesus. Eu quero recordar o versículo 38. Irmãos, e esta é a conclusão das palavras de Gamaliel. Agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque este conselho ou esta obra, se for dos homens, diz ele, se desfará. Por outro lado, nós queremos estar no versículo 39. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los. Irmãos, ninguém nos pode derrotar. Quando nós estamos debaixo do plano, debaixo da vontade, debaixo do tempo de Deus. Segundo aviso, fala-nos no versículo 40 e versículo 41. Concordaram, pois, eles, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome de Jesus e os soltaram. Retiraram-se, pois, da presença do Sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Segundo aviso, uma igreja sabe sofrer. Uma igreja sabe sofrer. Olhando para o versículo 30, eles chegam à conclusão de que talvez Gamaliel tenhas razão. O melhor será dar-lhes uns açoites valentes, proibi-los de falar de Jesus e talvez com estes açoites, com esta carga física, com este sofrimento físico, e é terrível, talvez eles se calem. E agora olhemos para o versículo 41. Eu gostava que nós pudéssemos ler, primeiramente, só para nós. E depois vamos ler em voz alta. Versículo 41. Retiraram-se, pois, da presença do Sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Se as palavras de Gamaliel acalmam aqueles espíritos mais impetuosos do versículo 33, aquela ira, aquela fúria de matem, as palavras de Gamaliel tranquilizam, mas o Sinédrio não resiste em dar este corretivo físico. Esta punição, este castigo. E era um castigo doloroso, porque faria com que os apóstolos se calassem e deixavam de falar de Jesus, da sua ressurreição, da sua morte expiatória, da sua divindade, da sua capacidade de nos perdoar, da vida eterna em Jesus. Iam calar-se, sem os matar, apenas para os assustar, apenas para os fazer sofrer um pouco. Aqueles açoites serviriam para os manter calados durante muito tempo. E se fosse necessário, talvez voltassem ali diante deles e levassem uma segunda, uma terceira, uma quarta dose, até que acabassem de uma vez por todas de falar desse Jesus. Mas o versículo 41 revela que aquela igreja se tornou mais do que vencedora porque soube sofrer ao ponto de, estamos a ler versículo 41, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Eu sei que algumas traduções, em vez de regozijando-se, alegraram-se de sobremaneira. Alegraram-se de tal maneira que a alegria não ficou contida naquele corpo. É verdade, as costas estavam doridas, talvez ensanguentadas. As pernas estavam a tombar. Mas vejam o ânimo destas pessoas.
tão contentes por terem sido achados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. E este é um ensino que nós necessitamos de aprender. Nós nem sempre estamos dispostos a sofrer. Aliás, talvez a frase mais correta é: ninguém gosta de sofrer. Mas, olhando para o versículo 41, se os discípulos de Jesus não ficaram tristes, não desistiram depois daquele castigo, então, se nós sofrermos pela nossa fé, não devemos ficar tristes. O versículo 41 diz que eles regozijaram-se terem sido julgados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Eles ficaram contentes por sofrer em nome de Jesus, pelo nome de Jesus. E isto é um compromisso sério. Repito, nenhum de nós quer sofrer, nenhum de nós gosta de sofrer. Mas sofrendo, como está aqui no versículo 40 e 41, por amor, pela fidelidade, pelo compromisso a Jesus, então isto deve levar-nos à alegria. E este sentimento que os discípulos revelam é sinónimo de uma igreja vitoriosa. E é um aviso para nós. Temos a oportunidade de manter as portas abertas do nosso templo. Há mais de 100 anos que a Igreja Batista em Viseu está aqui. Há mais de 90 anos estamos nestas instalações diferentes, agora um pouco mais elevadas. Mas manter as portas abertas. Não sermos vítimas de apedrejamento, de agressões físicas. Algumas vezes somos de ofensas verbais. Mas não sofrermos fisicamente não deve dizer: pronto, então está tudo bem. Não precisamos de falar de Jesus. Nós gozamos de liberdade para fazer o mesmo, de falar de Jesus a qualquer altura. Mas esta igreja sofreu. E esta igreja venceu. Esta igreja soube sofrer. A nossa igreja teve 16 pastores no seu historial e nem todos tiveram paz no desempenho das suas funções. Aqueles que ousaram ir para fora da cidade, aqueles que ousaram, no início, levar a palavra da salvação a outras localidades, a outras que hoje são freguesias, sofreram algo doloroso nos seus ministérios. E nós somos o resultado dessas décadas de sofrimento, mas de muita identificação com Jesus. Ainda que com dores, alegremente nós somos o resultado desta dedicação, desta vitória, deste saber sofrer. E a alegria não está em sofrer, versículo 41, mas na causa da dor. Leiamos o versículo 41. Regozijaram-se por serem achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Não achados dignos de sofrer. Que bom é sofrer. Isto não. Mas sofrer em nome de Jesus, então nós conseguimos sabemos sofrer. Os discípulos conseguiram perceber que estavam totalmente identificados com Jesus por terem sido açoitados pela fidelidade ao Mestre. Pela fidelidade ao Mestre. A palavra discípulo é muito mais ampla do que aquela que nós podemos pensar, é um aluno. O discípulo imita o Mestre. O aluno vai ao pormenor de querer pensar como o Mestre pensa. Não apenas um discípulo de pintor que usa a mesma técnica do seu mestre. Um discípulo de um escritor que usa os mesmos estilos literários que o seu mestre. Mas é alguém, versículo 41, que sofre como o mestre sofre e que se alegra pela fidelidade, pelo compromisso, pela identificação que tem com o mestre. Versículo 41. Eles sofrem não por serem maus cidadãos, não por fugirem às suas responsabilidades financeiras, civis ou sociais, mas sofrem pela sua fé. E aqui a questão é espiritual. E eu gostava que um de nós pudesse ler Mateus capítulo 5, versículos 10, 11 e 12. Alguém pode ler, por favor? Mateus capítulo 5, versículos 10, 11 e 12. Obrigado. Vivam felizes, saibam sofrer,
E eles conseguiram perceber, nós estamos a sofrer pela fidelidade ao Mestre. Jesus falava de momentos assim que iriam acontecer. Momentos em que falar da Páscoa, onde não inclui o coelho, os ovos de chocolate, mas se fala da ressurreição, podem trazer dor. Falar da família também pode gerar conflito e dor. A família não é apenas uma união de duas pessoas, independentemente do sexo. Não. A família é entre um homem e uma mulher, submissos à vontade de Deus. A frase, as desculpas não se pedem, evitam-se, também gera alguma discórdia. Não é corroborado. E nós esclarecemos, sim, as desculpas pedem-se. As desculpas pedem-se a quem foi magoado. Então estamos a ver alguns exemplos em que a nossa fé pode gerar dor. Quando nós falamos da Páscoa sem coelhos, sem ovos de chocolate. Quando nós falamos da família como numa relação monogâmica entre homem e mulher. Quando nós dizemos que as desculpas, sim, pedem-se. Isso pode causar dor porque nós estamos a afirmar a nossa fé. Mas, versículo 41, nós ficamos alegres. Outras ocasiões podem causar sofrimento, afastamento, a rejeição até familiar, mas se for por defendermos a verdade bíblica, então não temamos as consequências. Sabemos que estamos ao lado do Mestre e que Ele sofreu. Se nós estamos ao seu lado, se nos for sofrer, nós não desistimos porque o Mestre não desistiu de nós. Só porque traria dor. Então nós também não desistimos. Ainda hoje muitos cristãos sofrem pelo mundo, apenas por serem crentes. Os irmãos, quando entram deste lado, está um placar branco. E trimestralmente, periodicamente, está uma revista chamada Voz dos Mártires. Se desejarem, podem ler. E esta Voz dos Mártires conta-nos a história de cristãos que são perseguidos apenas pela sua fé, porque têm cultos. Não assim num salão de culto como o nosso, mas em suas casas. E podemos pensar, isto é só lá no Paquistão, na China, no Egito, ou até mesmo na América do Sul. O que é que isto nos move? O que é que isto faz connosco? Orar. Move-nos a orar para que não desistam, para que se alegrem porque estão a dar um bom testemunho, porque estão a incomodar a quem se opõe ao Evangelho. E se de alguma forma formos maltratados, seja por causa da nossa fé. Se formos acusados, seja por causa da nossa fé. Se formos agredidos, que seja pela nossa fé, do nosso bom testemunho, e não pelo nosso silêncio, e não pela nossa omissão, não pela vergonha de assumir o compromisso que temos com Jesus. E este versículo 41 é talvez dos mais bonitos que possamos encontrar na Escritura. É talvez dos mais bonitos que nós possamos ler para uma igreja que hoje é avisada que quer ser vencedora. Retiraram-se, pois, da presença do Sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. É válido para nós este texto bíblico. Saber sofrer pela fidelidade a Jesus é uma constante. E se não estamos a sofrer, é motivo para darmos graças a Deus. Mas se sofrermos, não desistamos, porque saber sofrer por bom testemunho é sinónimo de vitória. É sinónimo de uma vitória espiritual. Último aviso. Uma igreja, mais do que vencedora, não se limita ao templo. Leiamos o versículo 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. Já lá vamos. Ao ler este versículo 42 percebemos que esta igreja pujante, alegre, dinâmica, viva e vitoriosa não se limitava ao templo. Aquele que foi o local indicado para a igreja se reunir inicialmente, mas recordemos, nada tem a ver com o nosso templo. Aquele era o templo dos judeus. Se nós olharmos, aquela era a casa de oração, onde os judeus não só tinham os seus tempos de oração, mas o seu tempo de culto. Era ali que os judeus continuavam com algumas práticas. Interessante que os primeiros cristãos continuavam com os rituais judaicos, sempre no templo, confinados algumas vezes ao templo. E mais tarde perceberam que poderiam deixar cair essas práticas, essas tradições, sem prejuízo da fé. E sempre que iam ao templo, faziam daquela casa de oração a Deus,
Aliás, a finalidade para que ela foi edificada, um templo de testemunho. Mas há mais. O versículo 42 diz-nos que o faziam também onde? Além do templo. Em casa. É verdade. A casa, era o local privilegiado para o ensino, para as reuniões de oração, para o tempo de convívio. Irmãos, no dia 10 nós queremos estar juntos. O irmão Gentil já disponibilizou a sua quinta. Obrigado. Nós queremos estar lá no dia 10 para um convívio. E queremos fomentar o convívio. Queremos, eu ia dizer estar próximos, mas não tão próximos, está bem? Queremos estar próximos. Queremos ser amigos. Queremos voltar a recuperar. Queremos recuperar um tempo de proximidade. Olhando para o versículo 42, se nós nos limitarmos ao templo, se ficarmos cingidos e dissermos a igreja é aqui, então, versículo 42, estamos a descurar este aviso. A igreja não se resume ao templo. A igreja somos nós, é a nossa casa, é a nossa família. E para estes discípulos não existia limitação do horário. Nós temos hoje. Eu tenho sido contactado ao longo da última semana por mais do que várias pessoas que me perguntam a que horas é o culto. E eu explico, às 10 e às 11h30. E houve alguém que perguntou, então o das 11h30 acaba ao 12h30. Provavelmente. Como diz o irmão Jorge, está a fazer assim, às vezes um bocadinho mais, um bocadinho menos. Estes discípulos não tinham limitação no horário. Não tinham limitação para o local. Felizmente não tinham para o número de presenças. Nós temos hoje. Mas eles não tinham. O importante para eles era servir a Deus. E por fim, a evangelização. Leamos o versículo 42. Anunciar a Jesus quem? Como termina? Jesus o quê? O Cristo. Não Jesus o líder. Não Jesus o mártir. Não Jesus o perturbador. Não Jesus o profeta. Não Jesus o bom homem. Mas o Salvador. Jesus o Cristo. E a Igreja percebeu que o foco da mensagem não eram os seus programas. Não eram as suas instalações. Não era uma estrutura de liderança onde os apóstolos se destacavam dos demais. Não. O foco era falar de Jesus como o Salvador, o escolhido de Deus para salvar a humanidade, aquele que sofreu todos os pecados da humanidade e ainda assim conseguiu dar-nos a vitória eterna, aquele que nos dá a alegria, aquele que nos dá a esperança. E mesmo que soframos, nós continuamos a falar de Jesus. Este era o foco, anunciar Jesus. Falar de Jesus naqueles dias era sinónimo de mais uns açoites, mas eles estavam lá disponíveis. Falar de Jesus era sinónimo de ridicularização. Nos nossos dias teria de uma multa, mas eles estavam lá. Mais umas sessões em tribunal, mas eles não deixaram. Aliás, versículo 42, não deixaram de falar de Jesus, o Cristo. Repito que esta última frase do versículo 42 é fundamental. Não de Jesus, o que vocês trataram mal, mas do que nos salva. Do nosso Salvador. Jesus é o Salvador. Eles não deixaram de se reunir, não deixaram de ser fiéis testemunhas do que Jesus havia sido e feito nas suas vidas, mesmo com a ameaça de sofrimento. Há um ano estávamos confinados. Estávamos a pensar como seria o mês de junho. Quando é que reabriríamos as portas? Não tínhamos as condições sanitárias para estarmos juntos, para celebrarmos o culto, e ainda hoje não temos todos juntos, temos de dividir a congregação em duas, mas nós não desistimos de falar de Jesus. As reuniões, se ainda se lembram, o André e a Beatriz filmavam semana após semana e, não sendo profissionais da área, mas deram o seu melhor. Eles e um pouco por todo o mundo, por todo o país, nosso país e por todo o mundo, pessoas que, não sendo profissionais da imagem, do som, foram dar o seu melhor para quê? Para que a palavra de Deus não deixasse de ser anunciada. Continuamos a ter os cultos num outro registro, num outro formato. Nem todos conseguimos aceder ao canal para ter o culto, para ver o culto, mas nós não deixamos de falar. Uma equipa de corajosos que não se deixou intimidar pela inibição dos ajuntamentos, das reuniões. Adaptámos-nos à realidade
E isso faz de nós vencedores. Porque todos sabemos que uma igreja não é o templo, não é um edifício, não é o salão de culto, não é um conjunto de atividades. A igreja somos nós. Versículo 42. Estamos em casa, a nossa casa deve ser o local de partilha do Evangelho. Deve ser o local de leitura da Bíblia. Deve ser o local de oração e de cântico. Irmãos, eu volto a reforçar o desafio. Leia a Bíblia. Separe um tempo por dia para ler a Bíblia. Leia em família. Leia a sós. Orem uns pelos outros. Orem uns com os outros. Orem por nós. Orem. Aliás, temos aqui o boletim, irmãos. Temos o boletim que, se nós olharmos, e creio que todos terão um boletim, certo? A última, nos motivos de oração, a última frase diz: ore pela sua família. Se quiserem, podem colocar aí Atos 5:43. Se quiserem, podem colocar aí Atos 5. Ore para que a sua casa seja um foco de bom testemunho. A igreja em casas será uma realidade mais tarde, em quase todas as cidades. E quando nós lemos Romanos capítulo 16, alguém pode ler, por favor, Romanos 16, de 3 a 5, uma outra voz que se possa fazer ouvir. Romanos 16, 3 a 5. Saudai a Priscila e a Aquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida esposaram as suas cabeças, o qual não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é a experiência da Ásia em Cristo. Obrigado, irmão Nisso. Já agora pode ler também, por favor, o versículo 15. Saudai a Filólogo e a Júlia e a Nereu e a sua irmã e a Olímpia e a todos os santos com eles estão. Esta com eles estão em sua casa. Mais tarde, as reuniões em casas serão uma realidade. Porque não havia este tempo, não havia esta possibilidade. Então, nas diferentes cidades, existiam os crentes reunidos em suas casas para que a igreja continuasse, para que não se limitasse a um templo. A igreja somos nós. Pessoas transformadas pelo Espírito Santo, com pecados, com limitações, com imperfeições, somos nós. Mas pessoas transformadas pelo Espírito Santo, dispostas a viver para agradar a Deus. Nós não ficamos reduzidos ao culto dominical e já não faço mais. Vou ao culto e cumpro o meu dever. Não. Como diz o versículo 42, não paramos de falar de Jesus, o Salvador, o que nos perdoa. Não paramos de ensinar acerca da sua vida, da sua obra, do seu sacrifício, da sua ressurreição e da sua segunda vinda. Este é um aviso para nós. O primeiro aviso diz-nos que nos submetemos ao tempo de Deus. Ao tempo de Deus, à vontade de Deus. Lembram-se das palavras de Gamaliel? Se for obra humana, vai cair. Mas se for divina, nem vamos lutar contra eles. Mas diz-nos também que é uma igreja que sabe sofrer. E por fim, é uma igreja que não se limita ao salão de culto, ao templo. Esta lição que nos é dada pelas palavras de Gamaliel, quando se dirigiu aos seus colegas do Sinédrio, para que não matassem os crentes em Jesus, foi que deixassem Deus revelar se aquele movimento era para ficar ou se o próprio Deus acabaria com eles. A igreja aprendeu que sofrer por fidelidade a Jesus não é perda, é ganho. Aprendeu que o mais importante não são os números, mas são as pessoas verdadeiramente transformadas. Também aprendeu que o templo não era o único local onde poderiam dar testemunho de Jesus. Poderiam fazê-lo nas suas casas. Poderiam fazê-lo sempre
onde estivessem e que deviam falar de Jesus. Então, estes são os avisos para nós. Nós queremos ser uma igreja vencedora, precisamos de ser mais fortes. Precisamos saber sofrer por amor a Jesus. Precisamos ser mais fiéis. Versículo 42. Nunca deixar de falar de Jesus, só porque isso pode acarretar algum tipo de prejuízo. Cuidado, atenção. Se estamos a deixar de falar de Jesus como o Cristo, como o nosso Salvador, apenas por medo, por vergonha ou para nos livrarmos de algum tipo de perda. Cuidado, versículo 42, se estamos a reduzir a nossa vida em Cristo aos domingos. O versículo 42, quero terminar com este belo texto que nos diz tanto, que é um estímulo para nós, que é o desafio maior nesta manhã. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos agradecer-te pelos avisos que tu nos dás. Queremos estar debaixo do teu tempo, debaixo da tua vontade. Queremos ser submissos e obedientes a ti. Ensina-nos a sofrer. Ensina-nos a ser fortes e a nunca desistir do compromisso que assumimos contigo. Nunca desistir desta alegria, desta esperança que tu nos dás. E que nós saibamos falar de ti. Dá-nos a coragem, a intrepidez, a audácia, para que as nossas palavras, a nossa vida, apontem sempre para ti. Dá-nos uma semana na tua paz, sempre para aplicar o ensino que nós temos da tua palavra. Oramos em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em oração individual, silenciosa com Deus. Vamos pedir a Deus que nos faça ser uma igreja mais do que vencedora.